Se liga só, galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui novamente trazendo um conteúdo para vocês que tá incrível. Vou estar trazendo para vocês no cabelo aqui do nosso modelo do João e um passo a passo de como chegar nesse resultado e também técnicas de tesoura para você ter o melhor resultado ali de ângulo, texturização e muito mais. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que tem muito conteúdo que vai te ajudar e agregar bastante. Vamos que vamos? Bora para cima! Pessoal, presta muita atenção. Primeira coisa que nós vamos fazer é começar cortando esse cabelo pelo topo, pela parte de cima. E vamos aqui começar definindo o comprimento aqui do topete, da franja do nosso modelo. Conversando com o nosso cliente no espelho, é muito importante vocês chegarem junto ali na quantidade de cabelo que vocês vão tirar. Aí você mostra para ele, aqui nós vamos tirar aproximadamente um dedo, beleza? Então eu não solto a mecha que está no meu dedo e pego a próxima aqui na minha lateral para me ter a mecha que eu cortei como guia, tá bom? E assim a gente vai cortando sucessivamente as mechas das laterais também. Após ter definido o comprimento da nossa franja, então eu certifico que todo o tamanho dos fios estão do mesmo tamanho. Toda a quantidade de fios estão do mesmo tamanho. Após feito isso, galera, como é um cabelo comprido na parte de cima, eu costumo fazer uma mecha guia aqui central, no centro desse cabelo, que vai me dar um direcionamento para que eu consiga ter uma execução perfeita em todo o restante do cabelo. Como que vocês podem fazer para estar fazendo essa mecha central? Com a ponta do seu dedo no pente, você vai direcionar uma mecha até lá na frente e vai pentear tudo aqui para minha lateral esquerda e novamente eu vou fazer essa linha da coroa aqui do redemoinho até a franja e eu seguro a ponta da minha mecha no meio e vou pentear tudo para minha lateral direita. Então vocês conseguem perceber bem aí que a gente criou uma espécie de uma mecha no centro do cabelo do nosso cliente. Então por isso que chama mecha guia central. Não precisa ser muito perfeito, não precisa ser muito perfeccionista nessa mecha aqui não. É mais algo assim para te dar uma direção mesmo. A partir dela, como nós já cortamos o comprimento da nossa franja, eu vou basear no tamanho do topete para cortar todo o restante que a gente precisa, ó. Vocês conseguem ver bem? Eu tenho essa diferença aqui, ó, a franja onde nós já cortamos e a parte do topo onde nós precisamos cortar. Porque se a gente não faz isso, pessoal, uma coisa que é muito comum de acontecer é a franja ficar menor, vocês começam cortando mecha a mecha e aqui vocês vão tirando menos, então o cabelo fica muito grande do meio para trás e a franja mais curta. Então não é isso que nós queremos aqui, a gente queremos o quê? Ter uma mecha crescente, que eu faço com que o topete fique maior e o topo até lá na parte da coroa eu venha conseguindo ter essa diminuição aqui gradativa no comprimento do fio. Então fazendo dessa forma com a mecha guia central vai me dar essa direção e vai facilitar muito para que a gente consiga chegar no resultado. Fechou? Então aqui a gente tem a mecha guia que nós já cortamos no topete, agora eu vou simplesmente igualar todo o restante do comprimento. Aqui na coroa do nosso modelo, a gente está com um pouco de falta aqui nessa parte do redemoinho, na coroa, na parte de trás. A primeira vez que eu estou cortando o cabelo do João, então a gente percebe que a gente poderia ganhar um pouco mais de estrutura nessa região aqui. Então nós não vamos mexer, eu vou parar simplesmente até aqui no redemoinho na parte da frente e essa parte de trás aqui, ó, que está um pouco arrepiando, é porque está curto demais. Então a ideia é deixar crescer para que ele consiga ganhar mais essa coroa aqui, tá bom? Após ter feito a mecha guia central, agora para cortar toda a parte do topo da lateral, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é bem simples, é prático mesmo. Na mecha vocês vão vir cortando mecha após mecha, porque vocês já têm a guia no meio que está dando essa direção para vocês. Então fica muito simples, rápido e prático também, ó. Tá vendo, galera? Então, após ter feito a lateral da parte esquerda do topo, agora a gente já vem direcionando a parte do lado direito também, ó. Então fica muito simples, muito fácil cortar, porque a partir do momento que você tem a mecha guia no meio, ela te dá todo esse direcionamento para que você consiga ter uma maior precisão na parte de cima e não fique ponta sobrando sem cortar. Pessoal, após nós termos cortado o comprimento na parte de cima, agora com a tesoura de desbaste nós vamos dar uma leveza, desfiando do meio para as pontas do fio. Beleza? Eu costumo fazer no pente corrido na parte de cima. Eu não vejo necessidade de estar segurando mecha a mecha, porque assim toma mais tempo e o resultado praticamente é o mesmo, não muda tanto assim.
Então, com o mecha a mecha na parte de cima, fazendo assim no pente corrido, da maneira que eu estou cortando, me dá muito mais agilidade, eu consigo chegar no resultado mais rápido e também tendo bastante qualidade aqui na texturização que a gente está buscando. Olha o tanto de cabelo que sai. Tudo isso aqui é volume, pessoal. É peso do cabelo do cliente de vocês. Então, fazendo essa técnica, a gente dá mais textura para o fio, deixa ele mais leve com as pontas mais estilizadas, facilitando que a gente consiga chegar no melhor penteado e consiga fazer uma melhor finalização também. Pessoal, se liga só, agora o primeiro passo que nós costumamos fazer para começar o fade é definir a estrutura desse cabelo. E eu com o meu pente 2, de cima para baixo, a gente vai tirar esse volume já conectando o cabelo da parte de cima com a lateral do fade. Vem comigo e presta muita atenção. Bom, galera, após ter passado a máquina a favor do fio, reparem que nós já conectamos esse comprimento aqui do encaixe com a lateral do cabelo. Então isso vai facilitar bastante, nós não vamos precisar perder muito tempo com a tesoura. Com a própria máquina aqui já otimiza o nosso tempo e trazendo um excelente resultado também. Galera, agora eu estou passando o meu pente 3 fechado na baixa com movimentos bem retos. A gente vai definindo até a altura que nós vamos subir esse fade aqui. É muito importante, é nesse momento que você vai definir se você quer um low fade, um mid fade ou um high fade. Dependendo da quantidade de volume que tiver na lateral, você já começa a desenhar qual fade que você vai fazer no cabelo do seu cliente. Com o pente 3, galera, um movimento bem reto, é muito importante vocês terem bastante precisão e certificar que toda a máquina foi passada na extensão do fio. Porque a coisa mais comum que pode acontecer é vocês, no decorrer do fade, principalmente quando a gente está fazendo de cima para baixo, vocês forem descendo o pente sem ter certificado que toda a máquina já foi passada. Então vai ficar muitos cabelos que precisam ser cortados. E aí quando você for cortar num pente menor, vai acontecer que você vai criar muitas marcações e você não vai saber como remover essas marcas. Então é muito importante vocês cortarem até vocês perceberem que já não está mais saindo cabelo. Por exemplo, eu estou passando a 3, então eu já passei bem a 3, certifiquei que quando eu usar 1,5, que é um pente menor que a 3, não vai correr o risco de eu agredir e eu entrar com 1,5 na onde deveria ter sido 3. Então vocês precisam passar a máquina bem passado, com muita precisão, com muita atenção, para vocês conseguirem ter o melhor resultado. Agora com o pente 1,5, galera, eu vou estar passando na alta, bem próximo da onde nós já passamos o pente 3. Movimentos retos, a mão bem leve, bem precisa, não é força, não é velocidade, vocês precisam passar com muita precisão. Reparem, galera, que eu não faço o movimento C, em nenhum momento eu estou tirando a máquina para fora, é sempre o movimento reto. E deu certa mudança lá, ô João? Legal, mano. Pessoal, agora com a máquina na zero, nós vamos estar criando a nossa linha base. Reparem que no momento que eu crio a linha base, a gente não pode fazer uma marcação muito agressiva, muito profunda, que vai ser difícil para nós removermos ela no final. Então a mão precisa ser muito leve, o movimento tirando a máquina para fora, sem marcar de massa. Quanto mais leve nós conseguimos criarmos essa marca aqui, mais fácil de remover vai ser no final, no momento de fazer a transição do fade. Então isso vai facilitar demais, fazendo com que vocês consigam ter o melhor resultado no menor tempo possível. Agora com a máquina de acabamento, nós estamos preparando a pele aqui para poder receber a shaver. Então reparem que nesse espaço aqui que nós passamos a zero, eu vou vir com a minha máquina de acabamento, limpando aqui essa região. Agora, galera, eu vou estar usando a própria máquina de acabamento de cima para baixo. A máquina que eu gosto de utilizar aqui é a Detailer Gold. Essa máquina ela é muito forte e ela tem bastante precisão. Então eu acho ela indispensável assim para poder fazer um bom fade navalhado também. Agora, galera, reparem que a diferença de cor que fica, ó, da zero para a máquina de acabamento de cima para baixo. Então essa diferença aqui é que vai me permitir poder chegar com a shaver até aqui na região da zero sem deixar uma nova marcação. Então muitos barbeiros têm dificuldade na marca da navalha, na marca da shaver. Por quê? Porque acabam não preparando a pele antes para receber a shaver. Porque a shaver, cara, é a máquina mais baixa que nós temos. Então ela é muito baixa, ela é muito agressiva. Se você não preparar bem a pele antes,
vai ser natural vocês criarem uma marcação muito forte e difícil de ser removível. Então eu mesmo, no início, eu tinha muita dificuldade com a marquinha da navalha. Então depois que eu aprendi a fazer dessa maneira aqui, facilitou muito, cara, facilitou muito o meu dia a dia, muito a minha técnica, o meu resultado melhorou bastante. Agora eu vou remover esse cabelo aqui com a zero. Reparem na diferença que fica de cor. Não sei se vocês conseguem ver aí, chegando bem pertinho. Olha a diferença da altura da zero para a máquina de acabamento. Então essa diferença aqui que vai permitir com que eu chegue com a shaver ou até mesmo a navalha, se vocês forem fazer o corte de vocês na navalha, sem deixar uma nova marcação. Agora eu vou estar removendo esse cabelo aqui com a shaver. Eu tirei todo o cabelo que estava aqui grande com a máquina zero, por quê? Porque dependendo da altura do fio, eu não gosto muito de tirar com a máquina de acabamento, senão vocês acabam forçando demais, se o cabelo estiver muito comprido. Então tiramos com a máquina de corte e agora com a detailer, com a shaver, vamos passar até lá próximo da onde nós chegamos com a detailer. Ó, reparem como não fica marca, ó. Vocês podem chegar bem lá próximo da zero com a máquina shaver e reparem como nós não temos nenhuma marca. Então, galera, não tem segredo. Vocês têm que focar o quê? Em preparar a pele antes para poder receber a shaver ou a navalha. Você não vai lá com a navalha, com a shaver direto na onde você passou a máquina zero. Então a detailer, ela precisa preparar a pele antes, removendo bastante o fio, para que você consiga ter um navalhado sem marca e bem fácil de remover, ó. Passamos a shaver e não ficou marca, ó. Bem tranquilo, sem marca, então isso vai ficar muito mais fácil para vocês conseguirem ter o melhor resultado no cabelo de vocês. Eu quero trazer para vocês, pessoal, um passo a passo de um fade que vocês consigam otimizar bastante o tempo de vocês na barbearia sem perder a excelência e a qualidade do resultado. Então reparem que o último pente que eu passei foi 1,5. Agora com o pente meio nós vamos trabalhar disfarçando essa marca aqui, conseguindo alcançar a nossa transição sem precisar ficar voltando, usando muitos pentes. Somente com o pente 3, 1,5 e o meio vai ser o suficiente para que nós consigamos fazer essa graduação aí. Então acompanhe e fica comigo até o final. Com o pente meio na alta, galera, com movimentos retos, a gente vai passando de forma bem precisa até bem lá próximo da onde nós passamos o pente 1,5. Eu estou usando o pente meio, galera, com a alavanca aberta, o pente meio na alta, tá bom? E é muito importante vocês não entrarem demais para não criar uma nova marcação. O movimento precisa sempre ser reto. Como a cabeça ela faz ondulação, ela faz curvatura, então no próprio momento que a cabeça fizer essa curvatura, a máquina vai saindo para fora e vai ser o suficiente para nós conseguirmos disfarçar. Após ter passado o pente meio na alta, nós vamos alternar a regulagem, usando na intermediária. Aí um pouco mais abaixo do que nós passamos o pente meio na alta, eu vou trabalhando aqui com o pente meio na intermediária, beleza? E assim sucessivamente nós vamos alternando a regulagem. Após ter passado o pente meio na intermediária, nós vamos trabalhando com o pente meio agora na baixa, somente em cima da marcação. Essa marcação que eu criei aqui, galera, anteriormente foi com a zero na baixa. Então repara que eu vou trabalhando em cima da marcação da zero com o pente meio e a minha marca já vai começando a sair, pelo menos uns 60% dela aqui já vai clareando. Então vai ficar um pouquinho de marcação só, que é o suficiente depois para nós tirarmos com a própria zero da máquina. Então é bem tranquilo, cara, sem complicação, sem dificuldade. Eu quero que vocês saiam desse vídeo aqui entendendo que o fade ele é tranquilo de se fazer. E vocês conseguem ter um bom resultado sim no menor tempo possível. Mas para isso precisa de muita atenção e fazer a técnica da maneira correta. Com o pente meio na baixa, nós vamos trabalhando aqui em cima da marca. Se vocês sentirem necessidade de subir mais a máquina, vocês vão alternando a regulagem, colocando o pente meio na alta, também na intermediária. E sucessivamente vocês vão trabalhando aqui na transição do corte e o degradê ele começa a ganhar vida, o fade começa a aparecer.
Agora vamos estar trabalhando na máquina da Zero, na marquinha que foi criada com a máquina na Zero. Então com a Zero na intermediária, eu vou levantar a alavanca, coloquei na Zero fechada, vou levantar um pouco a alavanca e vou trabalhar entre a fechada e a intermediária. Seria ali aproximadamente 0,75. Então somente na Zero a gente vai trabalhando somente em cima da marquinha. Então percebam que não tem necessidade de usar a Zero alta e nem a Zero baixa por enquanto. Por quê? Porque nós já passamos o pente meio fechado. O pente meio fechado é equivalente a Zero na alta. Então não tem necessidade de eu estar trabalhando com a Zero alta novamente. Eu vou trabalhando aqui somente na 0,75, entre a Zero intermediária e entre a Zero fechada. Somente em cima da marquinha, galera. É muito importante vocês terem nesse momento aqui movimentos curtos e bem precisos. Porque se eu subir demais a minha mão aqui, demais da ponta, eu vou acabar criando uma nova marcação. Então vou ter que estar retomando ali no fade, nos outros pentes, para poder estar tirando essa marquinha, fazendo com que eu gaste mais tempo no meu trabalho. Então para vocês otimizarem tempo, é muito importante com movimentos curtos. A Zero na 75, entre a intermediária e abaixo, eu vou colocar na Zero fechada e vou trabalhar com movimentos mais curtos ainda do que eu já estava trabalhando. Somente em cima da marcação, cara, bem de leve, bem tranquilo, sem subir muito. Não pode ficar ansioso, com pressa de ver o fade pronto logo nesse momento. Aqui é detalhe, cara. Se vocês sentirem a necessidade de subirem um pouco mais, aí vocês aumentam a alavanca da máquina de vocês e passa com a Zero mais alta. Vocês conseguem ter mais espaço assim para poder estar fazendo a gradação. Agora eu vou estar trabalhando com a detailer. Se ficou alguma marca aqui para o final, a gente vai trabalhando somente com a detailer, com um movimento bem curto, bem a pontinha da lâmina mesmo, para a gente conseguir remover por completo, conseguir ter uma transição bem limpa, bem clean aqui nesse fade. Se liga só, agora vamos estar fazendo a técnica de polimento. Nós utilizamos a técnica de put cut para conseguir chegar nesse resultado aqui, ó. Vocês vão perceberem, se vocês estiverem acompanhando o nosso canal, que bastante do nosso trabalho nós não abrimos mão de usar a técnica de put cut. Por quê? Porque a técnica de put cut é o que vai trazer uma identidade, uma característica no nosso corte. A gente fez o fade somente com a máquina. Poderia ser um fade assim que está ok, ficou bom, legal, dá para entregar para o nosso cliente. Mas se vocês quiserem ter um resultado diferenciado, é muito importante vocês trabalharem também com o polimento, para que vocês consigam ter um resultado melhor no corte de vocês e no trabalho de vocês, tá bom? Como que eu faço aqui a técnica de polimento, a put cut? Sem introduzir a tesoura demais no couro cabeludo do nosso cliente, você tem que trabalhar mais superficial, sempre a favor do fio. Então a gente entende aqui para que lado que o fio está nascendo, então a gente vai cortando de encontro com o fio. A partir do momento que eu corto contra o fio, nós vamos começar a criar buraco e fazer marcações. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento, principalmente aqui nessas áreas, onde for trabalhado 1,5, 3, que o fade está mais escuro, essa parte que os fios estão maiores. Então você precisa trabalhar só com a pontinha da tesoura, sem introduzir demais e sempre cortando no sentido a favor com que o fio está crescendo. Agora, galera, no momento de criar o perfil do nosso corte, o pezinho, é muito importante vocês capricharem. Por quê? Porque o pezinho, cara, vai dar uma característica muito importante para o corte de vocês. Vocês podem estragar o cabelo de vocês, dependendo do pezinho, ou como vocês podem realçar mais a beleza do trabalho do corte que vocês fizeram. Então, é muito importante não tirar demais, não agredir, só que também não pode tirar muito pouco, superficial. Precisa fazer uma marcação que seja coerente com o corte. Então, como que a gente faz aqui, ó? Nós tiramos o mínimo possível aqui no bico temporal, na entrada do nosso cliente, e conforme a gente vai fazendo a meia-lua, nós vamos arredondando e tirando um pouquinho mais para que consigamos ter essa frontal do corte aqui do cabelo bem marcado, sem precisar de pigmentação. A gente consegue ter um perfil bem acabado. Pessoal, eu acho muito legal, muito bem feito os trabalhos que são usados pigmentação. Aqui na barbearia nós não fazemos corte com pigmentação. Eu particularmente não sei trabalhar com pigmentação, mas eu acho muito top aí quem faz e valoriza demais o trabalho dos caras. Então eu procuro fazer sempre um corte com acabamento mais natural. Se liga só, pessoal, agora vamos estar fazendo o pente corrido. Reparem que eu estou com o pente com as cerdas mais finas e com a tesoura de desbaste. Então a gente precisa tirar essa sombra aqui e conectar com o nosso degradê.
A sombra, pessoal, ela já está bem disfarçada, porque lembra que no início do nosso corte nós trabalhamos com a máquina de cima para baixo? Então, otimiza demais o trabalho que eu vou ter agora aqui de encaixe, de conexão. Mas ainda assim, a gente tem uma sombra aqui que precisa ser removida. Então, como que eu vou fazendo? Com o pente corrido, somente as pontinhas do fio, nós vamos cortando e encaixando esse cabelo aqui com o meu degradê. Se liga só, galera, então, após nós termos cortado esse cabelo aqui, feito um fade passo a passo na lateral e também ter tirado o comprimento e parte do volume na parte de cima, vou estar fazendo para vocês aqui uma finalização. A gente vai fazer uma finalização mais com uma pomada mais brilho, mais molhada, um penteado mais clássico, um seed part. E o que eu queria deixar claro para vocês é que nós fizemos esse fade aí de forma mais otimizada e você também pode chegar num resultado muito bom na sua barbearia sem gastar muito tempo. Algumas coisas que você pode fazer para que você consiga chegar nesse resultado é sempre trabalhar ali com os maquinários em dia, lâminas afiadas, boa máquina de cortar cabelo, boa tesoura, sempre com o equipamento carregado, evitar de ficar conversando muito durante o corte com a máquina desligada, sempre procurar ali otimizar o tempo enquanto você conversa, bate papo com o cliente, faz o seu atendimento, você não deixar de estar cortando o cabelo. E você precisa ter uma técnica boa e apurada para você não ficar voltando muitas vezes no mesmo lugar. Então, seguindo essas regras aí básicas e uma boa técnica, vocês vão conseguir, dentro de um ótimo tempo, conseguir um excelente resultado no corte de cabelo de vocês. Então, vamos que vamos, bora aqui para finalização. Eu vou começar esse cabelo aqui escovando e dando direção para o lado que nós vamos pentear o cabelo aqui do nosso modelo. Então, a gente vai fazer uma finalização bem escovada, com uma divisão natural na lateral do corte. Então eu começo aqui dando direção e secando esse cabelo. Eu não quero dar volume aqui neste caso. A gente vai direcionando esse cabelo aqui, tá bom? Eu quero fazer uma divisão natural aqui, então a gente vai repartir esse cabelo, escovando essa parte da aresta para baixo e dividindo uma linha aqui, direcionando o que é topo para cima. Agora aqui no topete, pessoal, nós vamos dar mais volume nele. Como que eu vou fazer? Eu enrolo na escova e com o jato quente, da raiz até o meio e as pontas, nós vamos escovar essa franja aqui e dando uma pressionada na ponta do fio. Com o jato no mais quente, no mais forte, nós separamos a mecha aqui e damos essa escovada para que nós consigamos ter mais volume na franja também. Agora com a nossa pomada da Dom Alcides Efeito Brilho, uma extra fixação, nós vamos distribuir por todo esse cabelo aqui para que nós consigamos modelar o nosso penteado. Galera, então é muito importante vocês espalharem bastante na mão de vocês e distribuir por toda a superfície e extensão do fio. Essa pomada ela tem uma textura muito boa, é um efeito brilho, com uma textura bem forte, então para esse tipo de penteado mais clássico é muito interessante. Talvez com a pomada de efeito mate vocês não irá conseguir ter o mesmo resultado. Após ter passado a pomada, galera, eu ainda gosto de voltar no secador e a escova e dar mais direção para o fio, porque quando eu passo a pomada somente com a mão, ela acaba empastando demais o fio. Então com a escova e o secador, a gente consegue distribuir toda a pomada ali, dando mais moliência e conseguindo ter uma leveza maior também no efeito da finalização. Com o spray fixador, nós vamos estar terminando de dar uma fixação para esse cabelo aqui, ó. Então é importante vocês tomarem uma distância e com um pente jacaré como esse aqui, ó, vocês vão fazendo uma espécie de mechas kiff sobre esse cabelo e dando mais fixação aqui no nosso penteado e garantindo que fique a finalização fixa por mais tempo e com um efeito molhado também, que é o que nós estamos buscando. É isso aí, galera, finalizamos aqui então o nosso fade, né? Trazemos para vocês aí um degradê de forma mais prática e mais rápida também. Cortamos na parte de cima e fizemos uma finalização mais clássica, um seed part. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo, que toda semana nós estamos soltando algum conteúdo aqui muito rico, muito valioso na jornada do barbeiro. Nós queremos estar com vocês e te acompanhar durante toda essa jornada aí. Tamo junto e nos vemos em breve. Valeu? Um forte abraço a todos vocês.